Bom dia pessoal, professor Júlio, Geografia, aula para o nono ano, certo? Continuando com a globalização, certezas e incertezas, como eu tinha dito na aula passada, a gente vai entrar com a revolução tecnológica informacional, tá? Composta pelo século XX. Para o economista austríaco Joseph Schumpeter, os avanços tecnológicos são resultantes do processo de destruição criadora da economia mundial, tá? E para o Schumpeter, quando um conjunto de inovações atinge uma aplicação produtiva, as tecnologias anteriores são abandonadas, visto que deixam de criar produtos capazes de competir com novos mercados. Tá? A gente está vendo aí uma imagem dos ciclos, ou seja, das ondas de inovação tecnológica da economia industrial, segundo Schumpeter, certo? A primeira onda, que vai de 1785, durando 100 anos, a 1885, tá? Tem como referência a força hidráulica, os têxteis, ferro. Tá? Na segunda onda entram o vapor, as ferrovias, o aço, e vai até 1900, onde começa a terceira onda, com a eletricidade, os químicos, motor de combustão, né? De 1950 a 1990 é a quarta onda, com os petroquímicos, eletrônicos, aviação. E a quinta onda, que é a que nós estamos vivendo, são as redes digitais, os softwares, tá? As novas mídias incorporadas a esse ciclo de ondas, segundo Schumpeter. Tá? Automóvel e a eletricidade. As mudanças ocorridas na sociedade, com a introdução do motor de combustão e com a evolução dos sistemas de transporte, contribuíram para a consolidação das leis de trânsito e para a mudança na geografia urbana, que era totalmente diferente da que conhecemos hoje. Aí é uma ilustração da fábrica de vidros da Renault, na França, em 1860. Vocês prestem atenção com referência à cronologia, tá? Aos anos que se passam na história. 1860 é um ano de transição da primeira para a segunda Revolução Industrial, certo? Essa outra imagem mostra a linha de produção automobilística da primeira metade do século XX. Evolução da produtividade. Vocês podem ver, segundo a imagem, a produtividade em vertical, tá? E horizontal, o tempo dessa produtividade. A primeira produtividade, que na Idade Média durou 1000 anos, foi até 1750, entra com o artesanato, certo? A partir daí começam as revoluções industriais. A primeira revolução industrial, pessoal, começa na Inglaterra no ano de 1789, que foi o mesmo ano da Revolução Francesa. Ela perdura, tá, até meados de 1860, 1870, final do século XIX, tá? Entrando o Fordismo como segunda revolução industrial nos Estados Unidos, tá? Que é uma produção em série e em massa. E ficando até meados de 1960, 70, onde termina essa segunda revolução industrial, entrando o toyotismo como terceira revolução industrial no Japão, tá? Que é uma produção flexível, just in time, que vai até mais ou menos os anos de 1990. Então, o que seria o Fordismo? É um modo de produção em massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford, ou seja, o criador das fábricas Ford. Foi fundamental para a racionalização do processo produtivo e na fabricação de baixo custo e na acumulação do capital, ou seja, dinheiro. Tá? E quais são essas características do Fordismo? O Fordismo ele recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, tá? Onde Henry Ford instalou a primeira linha de produção, que era semi-automatizada, de automóveis no ano de 1914. Não quer dizer que antes de 1914 não tivesse os carros produzidos pela Ford. Existiam, mas não eram em linha de produção e muito menos semi-automatizados, certo? Outra característica, se tornaria o Fordismo ele se tornaria o modelo de gestão da segunda revolução industrial,
e perduraria até meados da década de 1980, 70, 80, tá? Estourando 80. Este sistema de produção em massa é denominado linha de produção e constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas, possibilitadas pelos pesados investimentos para o desenvolvimento de maquinários e instalações industriais. Por sua vez, o Fordismo ele tornou esses produtos acessíveis ao mercado consumidor em massa, tá? Na medida em que reduziu o custo da produção e barateou os artigos produzidos. Tá? A diminuição dos preços ele veio acompanhada pela queda na qualidade dos produtos fabricados. Tá? Quanto mais barato o produto, ou seja, os carros quanto mais baratos, a produtividade desses produtos, a qualidade desses produtos eram inferiores. Tá? Esse modelo, o Fordismo, ele se espalhou pelo mundo e se consolidou pós Primeira Guerra, tá? Primeira e Segunda Guerra, garantindo os anos dourados da prosperidade aos países desenvolvidos, tá? E provocou um crescimento econômico sem precedentes, permitindo a criação das sociedades de bem-estar social dos países desenvolvidos, dos países capitalistas. O padrão produtivo alcançou outras linhas de produção, principalmente nos setores siderúrgicos e têxteis, ou seja, não ficou apenas na produção em série em massa para carros, tá? Ele foi para outros setores também, os siderúrgicos e os têxteis. E quais são esses 3 princípios básicos do Fordismo? A intensificação, que permite dinamizar o tempo de produção, tá? Que é ele diminui o tempo de produção. A economia, que tem em vista manter a produção equilibrada dos seus estoques, e a produtividade visa extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador, tá? Diferente do toyotismo, que é o que a gente vai ver agora. O que foi esse toyotismo? Tá? Ele é um modelo de produção industrial que visa o quê? O princípio da acumulação flexível, evitando principalmente os desperdícios ao longo do processo, que era o que tinha muito no Fordismo. O Fordismo ele produziu em série e em massa, muito. Só que nem todas as pessoas podiam comprar. Aí foi ficando em estoque aqueles produtos, tá? Diferente do toyotismo. O toyotismo ele foi criado, né, após o término da Segunda Guerra Mundial, surgindo no Japão para se adaptar à realidade daquele país, que possuía um mercado muito menor do que o americano e do europeu, que trabalhavam com base no Fordismo. Tá? E tendo como filosofia a completa eliminação de todos os desperdícios, que era o contrário do Fordismo. O conceito do toyotismo ele se baseia na produção por necessidade, ou seja, produz determinado produto de acordo com a demanda do mercado. Tá? E quais são as características do toyotismo? Ele ganhou força graças às necessidades dos ideais neoliberais que surgiam no mundo. O sistema flexível de mecanização, não havia desperdícios ou muitos produtos armazenados em estoques. Tá? Os funcionários bem qualificados e multifuncionais, treinados para atuar em várias etapas diferentes do processo de produção. Ou seja, no Fordismo, um funcionário ele era apto a fazer só aquela determinada função, o contrário do toyotismo. Um funcionário no toyotismo ele fazia várias funções, certo? A utilização do controle visual para acompanhar e controlar todas as etapas de produção. Tá? A qualidade total de todas as etapas do processo de produção deviam passar por um rigoroso sistema de controle de qualidade, o que era diferente no Fordismo, certo? Esse just-in-time é o sistema que auxilia a diminuição dos desperdícios, pois os produtos eles são produzidos no tempo necessário e com a qualidade necessária para atender o mercado, também totalmente diferente do Fordismo. Implantação de pesquisas de mercado para adaptar os produtos às exigências daquele público consumidor, certo? Ou seja, o toyotismo ele foi criado justamente para essa produção flexível ser totalmente diferente da produção em série e em massa do Fordismo. Só produzia aquele número de
de veículos destinados às pessoas que queriam comprar, certo? Essa era a característica diferente do toyotismo para o fordismo. Novas tecnologias e o desemprego estrutural. O desemprego estrutural que ocorre em função de mudanças na estrutura produtiva, tá? E ocorre com o descompasso entre a oferta de empregos que exigiam grande capacitação do trabalhador e o trabalhador com baixa qualificação, ou seja, fordismo. Exemplo, a substituição de atendentes bancários por caixas eletrônicos, favorecido pelo avanço tecnológico. A globalização dos mercados e os fluxos de transporte e informação. Vocês podem ver aí a legenda. Vamos começar do azul para o vermelho. Um barco à vela, que saía de Londres em destino a Nova York, nos anos 1900, viajaria em 7 dias. Tá? Em 1940, com essa mudança, esse avanço tecnológico, os barcos a motor, os navios, faziam o mesmo caminho, o mesmo percurso, em 4 dias e meio. Tá? Avançando mais a tecnologia, em 1950, um avião ele saía do mesmo ponto, Londres, ao destino Nova York, em 18 horas. E hoje em dia, com os aviões modernos que nós temos, a partir de 1990 para cá, fazem o mesmo percurso em apenas 3 horas. Certo? E a globalização dos mercados e os fluxos de transporte e informação. A quantidade de tempo decorrida para que os produtos mostrados nesse gráfico aí chegassem a 25% dos estadunidenses. Ou seja, o que é que ele quis dizer com isso? Olha só, no primeiro caso, aqui ó, o automóvel, certo? Começou a ser produzido em 1886, mas só conseguiu chegar para todo mundo dos Estados Unidos 55 anos depois, porque nem todo mundo conseguia comprar um automóvel. Tá? 1926, os aparelhos de televisão foram criados, mas só conseguiram chegar a praticamente todos os lares norte-americanos 26 anos depois. A mesma coisa o micro-ondas. Foi criado em 1953, tá? Mas só conseguiu atingir os lares norte-americanos 30 anos depois. 1975, o computador foi criado, tá? E após 16 anos é que conseguiu atingir os lares norte-americanos. O aparelho celular, criado em 1983, após 13 anos é que os norte-americanos foram conquistar os celulares. E a internet, criada em 93, tá? Onde atingiu os lares norte-americanos 7 anos após a sua criação. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês nas páginas 33 e 39 do livro de vocês, certo? Espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês assimilem os conhecimentos, tá, adquiridos, e até a próxima.